Ponto 36 Guild Wars capítulo 106 Reunião da dupla maligna. Autor Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Draco apareceu em Kariu City com Kyung-ki, Roma e Hila com ele. Ao contrário de sua forma habitual, ele estava disfarçado de Drake. Ainda mais importante foi o fato de sua barra de status ser exibida como a de um NPC. Draco não foi tolo o suficiente para aparecer em uma cidade povoada por jogadores com três coisas que ainda não deveriam estar acessíveis aos jogadores, ou que sequer passaram pela cabeça deles: uma montaria, um servo NPC e uma criança. Permitir que os jogadores o vissem com os três faria com que eles se concentrassem no assunto e percebessem que era possível conseguir essas coisas. Draco tinha algumas teorias sobre o que aconteceria naquele momento, mas o fato é que provavelmente desencadearia um forte efeito borboleta que arruinaria as coisas. Seu maior medo era perder a vantagem da reencarnação, mesmo que um pouco. Seu conhecimento e habilidades futuras o tornaram incomparável na seção de fantasia ocidental de Boundless, mas quando ele eventualmente migrasse para outras seções, ele seria como um pintinho agora nascendo no mundo. Draco só teria as vantagens que acumulou enquanto esteve neste reino para levar consigo, e foi por isso que ele se esforçou para adquirir cada vez mais itens de alto nível. Draco entrou em Kariu City assim, atraindo alguns olhares de jogadores e NPCs. Não foi apenas devido ao estranho leão ou à exótica beleza de pele escura ao lado dele, mas principalmente devido à adorável garotinha segurada em seu peito. Os rapazes não puderam deixar de sentir inveja, desejando poder ter uma filha tão fofa para mimar também. As mulheres não puderam deixar de desmaiar, achando a estética de um jovem e bonito pai apegado à sua linda filha tão insuportavelmente adorável. Draco os ignorou enquanto se aproximava do Guild Hall. Sua mente estava um pouco tensa, pois ele estava animado e nervoso. Não sobre o progresso do Umbra ou algo parecido, mas apenas sobre Eva. Ele se sentia como um garoto indo para a casa de sua namorada para buscá-la na noite do baile. Aquele coquetel de ansiedade e excitação invadiu, apesar de sua força de vontade e força mental. Sempre ouvimos falar de como as mulheres frias ou arrogantes se tornavam como garotinhas diante dos homens que amavam. Então, e um homem frio e arrogante? Olhando para Draco agora, ficou claro que o mesmo se aplicava a ele. Kyung-ki caminhou enquanto apreciava os pontos turísticos da cidade de Kariu com interesse. Ele não se preocupou em interagir com o mundo humano em seu antigo posto, mas parecia que ficaria nesta área por um tempo. Não faria mal nenhum ver como viviam essas peles macias. Roma também estava um pouco curiosa, mas o peso em seu coração abalava seu humor. Ela precisaria de algum tempo para se adaptar a todas as mudanças diante dela, especialmente seu papel na vida de Draco. Draco caminhou entre a multidão que ainda se aglomerava em frente ao salão da guilda até hoje. O número de candidatos ao Tradiskill e os membros de combate era assustador, e a maioria da raça humana ainda não havia entrado no jogo. Ainda assim, todos abriram caminho até Draco instintivamente, sentindo uma estranha supressão em suas mentes e corpos enquanto ele passava por eles. A área barulhenta ficou silenciosa, como a sala barulhenta quando o diretor passava. Todos olharam para sua forma, sua nobreza e superioridade genética pressionando-os, embora não tivessem ideia disso. Eles simplesmente sentiram que Draco era super legal e super assustador. Quando ele entrou no Guild Hall, eles começaram a conversar ainda mais vibrantemente do que antes. Quem era aquele? Eu pareço um companheiro de oráculo. Você parece meio retardado para ser honesto. Você está bem aí? Mais perto da entrada do Guild Hall, alguns elites que estavam prestes a fazer o teste tiveram seus olhos brilhando ao verem Draco e sua comitiva. Sua motivação para passar no teste e ingressar nesta guilda misteriosa, mas de alto nível, está crescendo exponencialmente. Aquele era um NPC nobre. É possível, ele tinha uma aura majestosa ao seu redor. E ele tinha um leão como animal de estimação. Eu gostaria de ter um leão como animal de estimação. Eu poderia pegar tantas garotas com o quão legal eu ficaria. Você provavelmente também precisaria disso, com uma cara dessas. Draco caminhou até a recepcionista e sorriu. Quando ela o viu, seu rosto congelou um pouco antes de Draco remover seu disfarce. Ela definitivamente ficou surpresa, mas suas próprias habilidades de identificação mostraram que era 100% Draco e não um impostor. Mestre da guilda, saudações. O vice-mestre da guilda está atualmente em uma reunião com os vários membros da guilda.
A recepcionista falou cordialmente com o maior respeito. Ela era uma NPC e um tanto única. Ela recebeu conhecimento do mundo real e do mundo do jogo, para que pudesse entender que tipo de monstro Draco era. Por favor, faça. Draco sorriu levemente. Siga-me, senhor. O grupo foi conduzido pela recepcionista até a sala de assembleias, onde quase todos os membros do Umbra estavam no momento. A garganta de Draco estava seca e seu coração batia forte. Em breve, ele veria Eva novamente. Depois que seu corpo foi reconstruído por sua linhagem, a conexão especial entre ele e Eva, que permitia que eles se sentissem, desapareceu por algum motivo. Draco não acreditava que tinha desaparecido, apenas que tinha sido silenciado. Como tal, seria uma surpresa para Eva vê-lo aparecer de repente durante seu comício. Porém, Draco se perguntou exatamente sobre o que era esse comício. Ela planejava liderar uma guerra de guildas. Eventualmente, o elevador se abriu e eles entraram na sala de reuniões com uma reverência da recepcionista. Draco entrou na sala espaçosa com o palco perto do final, onde Rivetingnight, Sublime Notion e alguns outros estavam enquanto dois grupos de jogadores ficavam de lado cada. Todos os jogadores da direita usavam várias peças de armadura ou tinham cajados nas mãos. Todos os da esquerda usavam roupas ou mantos normais. Cada um deles estava em ordem de posição na guilda, o que Draco podia perceber pela cor de seus distintivos. Não que ele soubesse o que cada cor denotava, era apenas que todos os que estavam na primeira fila tinham emblemas violetas, os que estavam atrás deles tinham emblemas azuis e os da última fila tinham emblemas verdes escuros. Não era necessário ser um gênio para somar 2 mais 2. Draco ficou perto da entrada enquanto ouvia Rivetingnight. O monstro é nosso alvo. Jogadores de habilidade comercial, seu dever é começar a forjar armas e armaduras descartáveis para as tropas de servos. Não se preocupem em pensar na qualidade, precisamos apenas de quantidade. Rivetingnight voltou-se para os jogadores de combate e falou novamente com um tom agudo. Jogadores de combate, vocês são nossa verdadeira força de combate. Certifique-se de ter suas melhores armas e armaduras equipadas. Caso contrário, procure um jogador talentoso do Tradeskill para fazer uma para você. Não perca tempo com o lixo que recebeu no início do jogo. Rivetingnight bateu palmas quando terminou a palestra, como se estivesse prestes a dispensá-las. No entanto, um certo sinal vinha de seu controle passivo que fez seu coração tremer e vibrar caoticamente. Sua respiração ficou difícil e seu rosto ficou vermelho sob o capuz, mas ninguém conseguia ver isso. Eles só viram o vice-guildmaster congelar enquanto olhava em uma determinada direção. Naturalmente, todos se viraram para ver quem estava ali. Então eles viram uma das escalações mais bizarras de suas vidas. Havia um leão que parecia tão entediado que poderia simplesmente se transformar em um fóssil onde estava. Havia uma garota incrivelmente linda, de pele cor de caramelo e cabelos brancos como a neve, que se vestia como uma dançarina do ventre. Havia um homem que era tão bonito que até os deuses o derrubariam de raiva, com uma armadura preta que tinha um leão esculpido no centro do peitoral. O que realmente confundiu os membros do Umbra foi que o sujeito carregava uma criança nos braços. É verdade que era uma garotinha fofa e adorável, mas Draco viu que havia sido notado por Rivetingnight e não pôde deixar de rir internamente. Ela estava sempre tão focada ao liderar que seu controle passivo não reconhecia nada além de ameaças recebidas. Ele simplesmente avançou e a multidão se separou ao ver seu avanço. Quando Draco se aproximou do jogador mais próximo, todos puderam ver um emblema se formando em seu peito. Era tão negro quanto a noite, brilhando com um brilho abissal. A diferença entre ele e os outros era que o dragão negro parecia estar vivo e rugindo, enquanto os símbolos Matagama que o rodeavam brilhavam com brilho. Não colocou nenhuma pressão sobre os jogadores, mas a estética visual adicionou uma certa vibração a Draco que era exatamente o que todo jogador sonhava. Essa capacidade de parecer legal em público era algo pelo qual eles matariam. Draco subiu ao palco com Home Kyong que atrás dele. Rivetingnight estava a apenas alguns passos de Draco, mas seu corpo estava congelado enquanto sua mente estava um caos. O Conselho das Noites Rebentantes estava rapidamente limpando sua mente e escondendo os destroços de seus conflitos anteriores. Suas pernas tremiam levemente, mas isso não foi percebido pelos outros jogadores da Umbra. Eles só estavam focados em Draco para as mulheres, Roma para os homens e Hylia em ambos os lados.
Hila estava dormindo profundamente no peito de Draco. Então ele não conseguiu se mover para abraçar Rivetingnight. Então estendeu a mão e segurou o rosto dela através do capuz. Era quase como se ele pudesse ver através do capuz sempre escuro, olhando para o rosto vermelho e com lágrimas nos olhos. Ele sussurrou as palavras que ela mais queria ouvir. Estou de volta, Eva. Senti sua falta. Draco não sabia de onde vinha sua confiança, mas ver Eva novamente o fez se sentir tão satisfeito que se sentiu como um viciado em drogas que ansiava por uma dose e finalmente conseguiu. Ele se sentiu surpreendentemente calmo naquele momento, o que era a principal característica de sua obsessão por ela. Eva estava uma bagunça por dentro e por baixo do capuz. Ela não se atreveu a falar e deixou os membros do Umbra ouvirem sua voz trêmula e cheia de lágrimas. Caso contrário, isso poderia afetar sua capacidade de liderar sua guilda em uma data futura. Draco sorriu com isso e voltou-se para Sublime Note 1. Assuma daqui. Leve meus companheiros para minha suíte no último andar. Com essas palavras ditas, Draco piscou com Eva e Hila, deixando Home Kyong-ki com os membros da Umbra. O Evildo reapareceu na suíte do Vice-Guildmaster, que era o quarto de Rivetingnight. No momento em que Rivetingnight percebeu que não havia ninguém por perto, ela desabou. Ela começou a chorar e a tocar Draco como se estivesse com medo de que ele desaparecesse. Suas mãos seguraram seu rosto, provocando risadas. Ele colocou Hila na cama e abraçou Rivetingnight adequadamente. Ela era uma confusão de emoções, que iam da excitação à euforia e ao medo. Ela pronunciou a pergunta que prevalecia em sua mente. Por que você demorou tanto? Draco puxou o capuz e olhou para o rosto dela com olhos suaves. Ele beijou Eva bem nos lábios com tanta paixão e carinho quanto pôde, tentando acalmá-la. Eva se acalmou quando foi beijada por Draco, e seu coquetel de emoções desapareceu enquanto ela sentia pura felicidade. Tudo o que aconteceu depois que Draco a perdoou parecia um sonho febril, algo que ela inventou para se consolar depois que os dois morreram. Mas eram momentos como esse que a faziam ter certeza de que eles estavam bem vivos, e isso era definitivamente real. Draco libertou Eva do beijo e beijou-a em cada lado da bochecha. Ele sorriu e puxou-a para um sofá, colocando-a em seu colo e apoiando a cabeça em seu peito. Naturalmente, os segmentos metálicos de sua armadura haviam recuado para dentro de sua pele, deixando apenas os segmentos de tecido ali, para que ela pudesse sentir o calor de seu corpo, o que foi inesquecível para Eva. Bem, para explicar por que demorei tanto, levaria algum tempo. Primeiro, você notou alguma coisa diferente em mim? Draco fez essa pergunta com um sorriso furtivo. Eva ficou curiosa devido ao tom dele, mas quando ela se concentrou nele corretamente, ficou tão chocada que teve um espasmo. Essa é sua linhagem. Ei, isso mesmo. Sua linda alma gêmea finalmente foi libertada das algemas que minha família canina colocou em mim. Tenho certeza que você entende o que isso significa, certo? Draco estava gostando tanto do choque de Eva que seus olhos se transformaram em luas crescentes. Na época em que eles estavam juntos na linha do tempo anterior, antes da tragédia, Eva abusava de suas habilidades como assassina para assustar Draco o tempo todo. Como ele não tinha controle na época, ele gritava como uma garotinha, o que Eva gostava descaradamente. Agora que ele conseguia fazê-la sentir tanta perplexidade, ele sentia como se tivesse alcançado um objetivo de vida. Draco. Com sua linhagem livre. O rosto de Eva se contraiu de medo. A felicidade de Draco desapareceu quando ele viu isso, sentindo-se um pouco melancólico por dentro. Afinal, ele sabia que o medo de Eva não era lutar contra as linhagens ou alguma guerra entre as linhagens, mas um terror persistente que havia sido impresso em seu coração pelos acontecimentos de sua vida passada. Foi precisamente porque Draco era o prodígio da linhagem Lúcifer que a tragédia ocorreu. O Lorde local nunca teria reunido a menor confiança para ameaçar Eva se não tivesse descoberto sobre a herança de Draco. Quando uma pessoa sofria um trauma devido a um determinado evento, ela sempre reagia fortemente quando algo relacionado a esse evento surgisse. Poderia ser uma criança que foi mordida por um cachorro quando criança, que quando adulto ainda os temia apesar de ser maior. Eva enfrentou seus próprios acontecimentos traumáticos após a tragédia, que ficaram gravados em sua mente. Ela nunca esqueceria seu sofrimento, embora tivesse superado isso. Seu medo não era do passado, mas do futuro. Foi um pouco irracional, mas não poderia ser evitado. Não tenha medo.
Já comecei a estabelecer uma base no mundo real. Na verdade, aqui está um resumo do que aconteceu. Draco contou a Eva tudo o que ele fez enquanto estava offline, bem como o conteúdo e acontecimentos da missão Flora e Fauna. Ele não deixou nada de fora, contando a ela sobre as aventuras com as garotas elfas da floresta, Rome e Adrid. Em vez de reagir como uma pessoa normal e se machucar, ela era indiferente às garotas elfas da floresta, embora ela notasse os gostos de Draco em sua mente doentia, e ficou irritada com Flora, semelhante a Roma, mas ela não teve problemas com as dríades, e ela ficou extremamente satisfeita com Roma. Eva estava preocupada que Draco ficasse entediado quando ela estivesse grávida do filho deles, mas com a Roma por perto não deveria haver problemas, especialmente porque Roma também era muito agradável. Zayn era mais um brinquedo com uma agenda oculta própria, que a dupla maligna achou extremamente divertida. Eva também ficou surpresa com a existência de Riley com as revelações que Draco compartilhou. Esta linda garotinha era um ser tão poderoso, mas ela era tão apegada à sua alma gêmea. Pelo menos, ela pode ser uma irmã mais velha do nosso filho. Eva comentou languidamente. Isso ela vai. Diga-me quando você chegar no país central para que eu vá buscá-lo. Draco acrescentou com um beijo gentil em sua testa. Eu irei. Vou partir hoje mesmo. Eva respondeu com um brilho nos olhos. Draco riu. Estamos tão animados? Eu também. Claro, Draco. Eu mantive minha virgindade por você no mundo real por 2 vidas inteiras. Eu quis seu filho desde que comecei a amar você, e finalmente posso ter essa chance. Eva não corou ao dizer isso, mas falou muito sério. Este era um dos objetivos de sua vida, ter um filho de Draco. Draco ficou tão emocionado que seu coração derreteu. Seu dragão negro, que estava sempre carrancudo, sorriu e bufou um pouco de energia de destruição. Sua linhagem Lucifer lineage formigou levemente, fazendo-o sentir como se a eletricidade estivesse percorrendo seu corpo. Não se limitava apenas aos seus sentimentos pessoais, mas às compulsões de sua linhagem. O sonho de Lucifer era ter um filho com a Mater Azul e o mesmo acontecia com a Mater Azul. Suas linhagens ficaram naturalmente entusiasmadas com a ideia de que isso finalmente aconteceria depois de tantos milênios e com os 2 descendentes de sua linhagem que eram tão próximos de seus progenitores que era assustador. Se o mundo tivesse uma profecia de perigo iminente e apenas um nobre herói, heroína fosse capaz de se levantar e salvar o mundo, provavelmente seria o filho entre eles. Nem mesmo Lúcifer ou a Mater Azul tinham certeza de como seria seu filho. Tudo estava no ar em relação a isso. Então, chega de falar de mim. Conte-me tudo sobre você, minha beleza celestial. Draco recostou-se no sofá enquanto passava as rédeas da conversa para Eva. Bem, foi isso que fiz com a guilda durante esse período. Eva informou Draco sobre seu esquema de recrutamento tanto para as classes de combate quanto para as classes Tradeskill, suas incursões nas masmorras e suas aquisições durante o tempo. Ela também contou a ele sobre sua viagem ao bazar e como ela o usou para educar os membros principais da Umbra. Ela parou aqui, esperando pela opinião de Draco sobre o assunto, com alguma preocupação permeando seus pensamentos. Porém, foi tudo em vão. Por quê? Bom. Ah, Eva. Você é boa demais. Você é literalmente a perfeição. Isso é perfeito. Ah. Draco ficou tão feliz com o que ela fez que a beijou repetidas vezes, o que Eva recebeu de maneira confusa, mas no fundo ela estava tão feliz que teve vontade de chorar. Ah, sim, por que você estava se mobilizando? Draco de repente se lembrou desse assunto. Eva não explicou o que Umbra esteve fazendo durante os últimos 3 dias em que esteve offline. Afinal, suas 30 ou mais horas offline se traduziram em pouco mais de 5 dias em tempo ilimitado. O que aconteceu então? O rosto de Eva ficou sombrio quando ela respondeu Draco, seus olhos brilhando com seriedade. Houve um novo evento que foi anunciado enquanto você estava fora. É um evento que nunca apareceu em nenhum momento das nossas vidas passadas e também nunca deveria aparecer durante este período de tempo. O coração de Draco acelerou. Sobre o que é isso? Eva respirou fundo e soltou uma bomba. O evento é intitulado Dragon Slaying. Devemos matar um dragão de classificação suprema. Guild Wars capítulo 107. O mestre da guilda Umbra. A respiração de Draco parou neste momento. Um evento. Para matar um dragão? Nem mesmo um de baixo escalão, mas um dragão de classificação suprema. A IA estava tentando fazer uma piada.
Mesmo que o dragão classificado supremo fosse do mesmo nível dos jogadores, era algo que ultrapassava o nível de um chefe mundial. Kyong, que era um leão e foi capaz de alcançar o rank 7 e se tornar um monstro de nível Ouroboros. Imagine quão poderosa seria a espécie que ficou em terceiro lugar no ranking do estado de ser. Ultima Sunt era o número 2 sublinhado e os deuses eram o número sublinhado número sublinhado 1 sublinhado. Como a espécie é número sublinhado 3, os dragões eram imbatíveis dentro de seu rank e podiam lutar um pouco acima de seu rank. Assim como Draco. Então, esperar que a base de jogadores do Cario continente fosse capaz de lutar contra essa entidade era simplesmente ridículo. Muitas pessoas mal haviam entrado no rank 1, com algumas ainda no rank 0. Participar deste evento seria abrir mão de seus níveis gratuitamente para reiniciar o jogo sem perder suas contas. As únicas pessoas que poderiam lutar contra isso eram nós. Somos os únicos que poderiam lutar contra um ser tão poderoso que está dentro do nosso rank. Mesmo com todos os nossos acúmulos até agora, ainda precisaríamos fazer alguns preparativos e planos para alcançar 100% de sucesso. Chance de sucesso. Draco refletiu sobre isso pensativamente. Mas podemos. Mesmo que tenhamos que fazer preparativos, definitivamente podemos. Ainda mais agora que você está aqui com sua linhagem desbloqueada. Draco, as coisas que posso fazer com minha linhagem não são algo que eu mostro muito porque isso invocaria medo no homem comum. A voz de Eva estava um pouco descontente aqui. Por causa do conflito tolo entre nossas linhagens, sua taxa de reprodução não foi capaz de igualar a taxa de matança. Nossos números diminuíram muito durante esse período e muitos herdeiros poderosos foram mortos. A qualidade e a quantidade diminuíram em geral, e nossos progenitores tiveram muito tempo deixou o mundo, deixando-nos sem nenhuma fonte de linhagem além de nós mesmos. Mesmo agora, simplesmente não podemos permitir a guerra. Foi por isso que a Aliança Pangu apenas fez ameaças agressivas, mas não iniciou o conflito. Se começássemos uma guerra, seria o equivalente aos países do mundo iniciarem uma guerra nuclear uns contra os outros. Não haveria vencedor. Os humanos normais agora são muito mais numerosos que nós, por isso tivemos que nos esconder e nos tornarmos mitos para eles. Conseguimos dominar os países em desenvolvimento que surgiram perto de nossas localidades, proporcionando-nos algum poder nas sombras. Eva fez uma pausa aqui antes de acariciar levemente o queixo de Draco com um tom sombrio. No entanto, nenhuma linhagem estava baseada no país da América e ninguém tinha vínculos com eles. Eles ficaram sozinhos, um país de princípios livres que se desenvolveu rapidamente e finalmente mostrou sua mão durante a Segunda Guerra Mundial, com a primeira energia nuclear bombear. Esqueça os membros da linhagem comum, mesmo nós dois que estamos tão próximos de nossos progenitores seríamos vaporizados por essas armas. Mesmo aqueles super-humanos em vários meios de comunicação morreriam, apesar do que seus criadores pensam. A ciência é a lei do mundo, e as bombas atômicas trabalham junto com essas teorias para destruir no nível mais fundamental. Como tal, nos tornamos como tartarugas em sua carapaça, incapazes até mesmo de mostrar nossos rostos. Temos que esconder nosso poder e coragem dos olhos do público porque tememos sua resposta. Eles nos atacariam usando razões justas que eles fariam. Besteira, o que é normal em sua história. Eva falou amargamente aqui sobre como ela se sentia e Draco entendeu que sua alma gêmea nunca se considerou verdadeiramente como uma humana da maneira que outros humanos faziam. De certa forma, Draco também não havia aceitado o fato. Mesmo que soubesse superficialmente que era algo mais, ele ainda se classificava como humano. Eva não desprezava os humanos normais, ela simplesmente não se sentia um deles. Interessante. Obrigado por me contar isso, Eva. Vou me esforçar para encontrar meu lugar entre nossa espécie, bem como um lugar para você, eu e nosso filho entre os deles. Draco jurou isso solenemente, tornando esse um de seus principais objetivos. Ele queria principalmente poder para poder viver como quisesse, mas isso era para si mesmo. Ele queria alguma forma de vingança contra o Lorde local depois de descobrir a verdade por Eva, mas isso era para os dois. Ele queria um filho com Eva, mas isso também era para os dois. Agora, Draco queria conquistar um lugar no mundo onde ele, sua alma gêmea e seus filhos pudessem viver em paz, livres de opressão e dificuldades artificiais. Eva também tinha um objetivo, mas o dela era mais simples.
O objetivo dela era ajudar Draco a realizar seus próprios objetivos. Todos os outros desejos ou ambições que ela havia derramado de alguma forma naquele objetivo principal. Vou deixar a guilda para você então. Tenho que fazer as malas para poder me encontrar com você. Será fácil escapar da minha família com todas as habilidades que acumulei em nossa antiga vida. Algo meu eu não reencarnado nunca conseguiria. Eva disse isso ao iniciar o procedimento de logout. Ela sabia que se continuasse a falar, acabaria andando perto de Draco a ponto de não conseguir soltá-lo. Neste momento, ela só precisaria de um pouco mais de um dia para sair do Japão. O tempo de voo era de 17 horas e ela teria que passar o resto do tempo sacando dinheiro, arrumando pertences, fugindo de sua casa ancestral e também adquirindo uma passagem para o país central. Cada segundo era importante, já que seguindo o exemplo de Draco, passar um dia fora do jogo equivaleria a cerca de meia semana de jogo. Muita coisa poderia acontecer naquele tempo e ela não queria ficar longe por muito tempo. Ela seria capaz de ficar online durante o voo, então era isso. Draco observou sua linda alma gêmea se transformar em pichels com um sorriso satisfeito. Ele olhou para o teto do quarto dela com olhos cheios de contentamento. A reencarnação foi uma história de terror para algumas pessoas, pois elas se depararam com perigos e novos cenários que as colocaram em perigo extremo. Para outros, foi simplesmente divertido porque acabariam em mundos onde eram os escolhidos e um harém de belas mulheres de várias personalidades se apaixonaria magicamente por eles. Para Draco, foi principalmente agradável. Na verdade, a principal característica de sua reencarnação não foi o aspecto de consertar seus erros, mas sim a chance de viver a vida que o deveria, mas que lhe foi negada desde o nascimento, seja sua linhagem ou seu destino com Eva. Se ele tivesse conseguido isso em sua vida passada, ele não valorizaria tanto quanto nesta vida. Essa foi a lição que a vida nos ensinou por diversos meios, variando de pessoa para pessoa. Draco se levantou e pegou Hila nos braços. A doce garotinha dormiu durante tudo isso. Agora que sua origem e energia se foi, ela era exatamente como uma criança normal. Draco embalou com cuidado e certificou-se de que ela estava confortável, antes de piscar para seu próprio quarto. Lá ele viu Kyung-Ki e Roma juntos, maravilhados com a tecnologia moderna interna. Como ambos eram tecnicamente propriedade dele, eles foram autorizados a entrar nesta zona que era proibida para NPCs. Vocês gostam do que veem? Draco perguntou com um leve sorriso. É incrível. Tantas engenhocas e estilos que são totalmente únicos. É incrível. Roma exclamou isso com total admiração e entusiasmo. Sua melancolia foi empurrada para o fundo de sua mente devido ao choque, o que era uma coisa boa por enquanto. Como amante das artes e ofícios, bem como uma espécie de filósofo, Roma foi levada pela estética da arquitetura e do design de interiores modernos. Não era discutível, o estilo moderno era milhares de vezes melhor do que o que existia durante a era medieval. Draco riu. Divirta-se, este é o guild hall da minha guilda. O que é meu é seu, Roma. Explore o quanto quiser e ninguém se atreverá a impedi-la. Roma ficou emocionada com isso e curvou-se levemente para Draco, uma ação que ele não gostou, mas não queria discutir. Obrigado, Draco. Draco sorriu e virou-se para Kyung-Ki. E você? Kyung-Ki ignorou Draco, optando por cutucar seu nariz. Uau, porque ouço os sons de um traidor na área. Meus ouvidos deveriam ser imunes a isso, Ao. Draco bateu diretamente na cabeça de Kyung-Ki com toda a sua força, jogando a grande cabeça do sujeito contra o chão. Kyung agarrou sua testa vermelha e gritou como um bebê enquanto o rolava, mas Draco estava perplexo. O contrato com Kyung-Ki o colocou nas mesmas condições de Hila. Ele tinha a defesa e a saúde de uma entidade de rank 7, mas seu poder de ataque e habilidades ofensivas foram reduzidos ao nível de Draco. Como tal, o ataque de Draco não causou nada mais do que menos 1 de dano, mas Kyung-Ki pôde sentir a dor associada ao ataque devido ao seu rank reduzido. Esse leão mimado e sem vergonha nunca havia levado nenhuma surra do próprio pai, como poderia tolerar tamanha dor? Foda-se. Draco, lute comigo até a morte. Kyung-Ki sentiu a raiva crescer dentro dele enquanto atacava Draco com seu ataque mais cruel. No entanto, ele parou no meio do caminho. Ah! Por favor, deixe-me colocar o pequeno em lugar seguro. Kyung-Ki pegou o Hila e a colocou em uma bela cama no super mini pequeno quarto mundial de Draco com um sorriso gentil. Rugido.
Com um grito, ele se tornou selvagem novamente e atacou Draco com intenções maliciosas. Draco não pôde deixar de sorrir ao permitir que o golpe o atingisse. Bang! Kyong-ki sorriu maliciosamente. Aquela batida foi tão boa e refrescante que ele sentiu como se estivesse sendo lambido por leoas que ronronavam de prazer. No entanto, seu rosto mudou quando viu o indicador de dano. -100. Que piada! Kyong-ki não entendeu o que significava ter seu poder de ataque nerfado, mas ele foi atingido no rosto agora há pouco. Ele precisaria de mais do que alguns ataques para destruir Draco, já que o HP do sujeito estava quase acima de 25.000. Kyong-ki baixou a pata do peito de Draco lentamente, sua cabeça afundando cada vez mais enquanto ele perdia energia. A depressão e a derrota pesaram sobre seu ego e complexo de superioridade como uma pedra de 10 toneladas, fazendo-o sentir-se sufocado. Draco também não ajudou, dando tapinhos gentis no ombro de Kyong-ki com uma expressão carinhosa. Não se preocupe, irmão Kyong. Vou me certificar de diminuir meu índice de defesa no futuro para que você possa realmente me causar danos. Blerg. Kyong-ki cuspiu uma grande quantidade de sangue enquanto seus olhos rolavam para a parte de trás de sua cabeça, deixando Draco muito divertido. Draco deixou o leão para trás enquanto piscava para a sala de assembleias. Lá, ele viu os membros da Umbra que estavam esperando pacientemente, nem mesmo ousando peidar de desgosto. Draco mais uma vez sentiu a magnificência da habilidade de Evan liderar uma guilda. Ela usou cerca de uma semana. Transformar esses indivíduos arrogantes e talentosos em membros leais da guilda e bem disciplinados. O que era ainda mais surpreendente era que todos eram jogadores, os caras mais impacientes que pulavam coisas chatas para chegar à diversão rapidamente. Draco apareceu no palco para surpresa de todos, mas eles se acalmaram quase imediatamente. Depois de ver seu lendário Guildmaster em carne e osso, eles reconciliaram suas suposições e lendas com a realidade. Apenas pela sua aura, compostura e comportamento, eles podiam dizer que ele era extraordinário. Quão extraordinária era a pergunta, e Draco planejava mostrá-lo a eles. Antes disso, ele falou com eles de maneira nivelada. Eu sei que Eva já te ensinou o que significa fazer parte da Umbra. É uma guilda que criei para me permitir reunir talentos como você e subir ao pico. Faz o que quer. Primeiro você deve entender uma coisa. Eva dedicou muito tempo e esforço gerenciando a Umbra enquanto eu estava fora, então ela fará uma pequena pausa. Ela pode estar de volta para se juntar a nós na batalha contra o dragão, mas pode não ser capaz de ficar até o fim, dependendo de como as coisas acontecerem. Draco fez uma pausa aqui e deixou suas palavras serem absorvidas. Esta foi a primeira vez que o mestre da guilda estava falando e eles estavam ouvindo atentamente em busca de qualquer pista sobre sua personalidade e linha de pensamento. Os membros do Umbra não eram substitutos estúpidos, eles eram gênios dos jogos com suas próprias personalidades, objetivos e crenças. Eles queriam controlar seu Guildmaster, quase sempre ausente, e ver a quem deveriam dar mais importância, a ele ou ao Rivetingnid. Draco teve um pouco de dificuldade em ver a linha de pensamento deles assim. Não foi devido a uma fraqueza por parte dos olhos divinos, mas devido às limitações do capacete Virtua. Ele transmitiu sinais à mente e retirou as respostas, comandos do cérebro para serem implementadas no personagem do jogo. Tentar imitar perfeitamente os pensamentos exatos dos jogadores era difícil, e não havia como o Conselho Mundial tolerar tal coisa. Eles poderiam aceitar relutantemente outros aspectos negativos do jogo devido ao seu valor e potencial de lucro, mas principalmente o quão difícil era rastrear ou atacar Glorigori. No entanto, seria impossível deixar passar que o jogo poderia ler as mentes das pessoas. A questão era que o jogo poderia fazer isso de qualquer maneira. A Dragon Soul fez isso com Draco quando ele a adquiriu, mas o ponto-chave era que o jogador sentiria dor. Assim que sentissem dor, seriam alertados para a verdade. Aconteceu com Draco porque ele conseguiu um item lendário de origem divina. As fusões de almas eram geralmente limitadas a apenas itens divinos, como os olhos de Kaelo. Até agora, os membros da Umbra conseguiram obter algumas coisas de seu líder. Ele era extremamente atencioso com o vice-mestre da guilda, já que a maior parte de seu discurso dizia respeito a ela, e ele estava extremamente confiante. Ele poderia olhar todos nos olhos sem desviar o olhar. Isso fez com que eles o respeitassem mais, fosse homem ou mulher. Meu nome é Draco, mas vocês já devem saber disso.
Não vou mudar nada que Eva fez enquanto estive fora, porque ela é uma líder nata. Todos vocês provavelmente já reconheceram isso. Draco continuou carismático. Os membros do Umbra concordaram com a cabeça. O vice-Guildmaster. Não, a Ladybos. Era boa demais. Eles aprenderam muito com ela e ficaram impressionados com sua habilidade e maturidade. Eu me especializo em batalha e artesanato. Você também deve estar ciente disso. Os membros do Umbra assentiram novamente. Os anúncios de Draco foram de conquistas exemplares em combate e artesanato. Foi uma das principais razões pelas quais todos vieram para cá, porque ele estava no comando. Descobrir Ladybos foi como procurar carvão e encontrar ouro. Ela foi uma surpresa agradável. Como tal, farei de vocês os melhores lutadores e artesãos, respectivamente. Vocês agora são meu povo, vinculados ao destino da Umbra comigo. Deus sabe que eu transformarei todos vocês em deuses menores de seus respectivos campos, ou morrer tentando. As palavras de Draco foram fortes, mas impactaram fortemente os membros da Umbra. Porque as pessoas ingressaram em guildas nos jogos. Foi para conhecer novos jogadores. Foi para acessar melhores itens. Foi para utilizar a mão de obra de sua guilda. Todos esses foram fatores disso. No fundo, todo jogador se juntou a uma guilda porque queria a orientação de seus colegas. Eles eram novos no jogo ou eram cães velhos que estavam cansados de jogar sozinhos. Estar com outros jogadores foi definitivamente um grande motivo, mas o aspecto da orientação foi o mais importante. Muitas pessoas não se importavam em tornar suas guildas um lugar melhor, desde que os membros da guilda, assim como os líderes, os fizessem sentir-se bem-vindos e se esforçassem para ajudá-los. A promessa de Draco lhes dizia diretamente que ele priorizava o crescimento deles acima da utilidade. Para ele, não eram ferramentas que lhe dariam equipamentos agrícolas, reputação, saques ou ouro, mas pessoas que ele queria que acompanhassem nas ondas tumultuadas da escalada até o topo. Apenas esse discurso introdutório conquistou seus corações, fazendo-o parecer muito mais agradável aos olhos deles. Isso era algo que a maioria das pessoas não entendia sobre os outros. Se você tratar as pessoas com respeito e honestidade, há 75% de chance de que elas o tratem da mesma maneira, dependendo do caráter delas. Como tal, tenho algumas tarefas que enviarei. Não sei se Eva colocou algumas missões de guilda, mas a Guilda dos Aventureiros não é a única que pode comissionar todos vocês. Guildmasters também podem lhe dar missões. Serei franco com todos vocês, descobri alguns locais e áreas que irão recompensá-los mais do que outros pelo seu nível. Vou emitir missões para fazer coisas nessas áreas e fornecer recompensas, mas use esse tempo para pesquisar essas áreas bem e conquistá-las. O ganho seria tremendo para cada um de vocês individualmente. Draco parou aqui e sorriu para todos. O que vocês acham? Os membros da Umbra compartilharam um olhar antes de expressarem seus sentimentos mais verdadeiros neste momento. Todos saudam o líder da guilda. Guild Wars capítulo 108. Missões de rascunho. Draco entrou na sala de comissão do salão da guilda e foi até o quadro de missões. A sala de comissão era exatamente como o lobby principal da Guilda dos Aventureiros, que tinha piso de madeira, com NPCs ocupando balcões onde era possível fazer perguntas ou receber compensação por missões entregues. Para aceitar uma missão, era necessário ir ao quadro de missões e abrir a interface. Como cada interface era única para cada jogador, eles não precisavam se aglomerar no tabuleiro. Eles só precisavam estar dentro da sala. Para tornar isso mais confortável, foram colocados alguns móveis na sala que permitiriam aos jogadores sentar-se enquanto selecionavam as missões. Naturalmente, isto também foi feito num sistema hierárquico, onde os membros de posição mais elevada teriam assento prioritário. Havia muitos tipos diferentes de tabuleiros de missões, cada tipo diferente sendo colocado em posições diferentes na sala. Eles foram divididos em missões diárias, missões semanais, missões mensais, missões de masmorras, missões agrícolas, missões de artesanato, missões de serviço, missões diversas, missões de guilda, missões de equipe, missões de guerra, missões de comerciante, missões nacionais, missões continentais e missões mundiais. A maioria desses quadros de missões eram autoexplicativos, e a maioria deles já tinha missões postadas, seja por Eva ou por emissores externos. A dificuldade das missões que você poderia receber estava vinculada ao rank da guilda,
enquanto a variedade de missões que você poderia receber estava vinculada ao ranking do Guild Hall. A maioria das guildas de jogadores mal tinham Guild Halls, e foi por isso que a Umbra se destacou tão poderosamente entre as demais. Aqueles que conseguiram obter Guild Halls os construíram na classificação mais baixa, 0. Esses Guild Halls só podiam receber quadros de missões como missões diárias, missões semanais e missões de guilda. Apenas a Umbra com um Guild Hall no rank 7 poderia ostentar uma variedade tão diversificada de tabuleiros. Draco deixou as missões diárias de lado e se concentrou nos outros tabuleiros. Ele começou postando algumas missões nos painéis de missões semanais, mensais e nas masmorras. Quando Draco comprou o capacete virtual pela primeira vez, ele traçou cada linha de missão, localização notável e esconderijo na parede daquele apartamento em ruínas. Ele não tinha tempo para completar todas aquelas missões sozinho, então isso estava pesando sobre ele. No entanto, Draco conheceu seus 5 generais e foi de certa forma pressionado a formar uma guilda. Ele fez com que a guilda se tornasse uma ferramenta para ele atingir seus objetivos o mais rápido possível. Quando ele fosse poderoso o suficiente para deixar o reino, ele os deixaria entregues ao seu destino e continuaria a crescer em poder. No entanto, a linha de pensamento de Draco mudou drasticamente desde aquela época, durante o último mês e meio no mundo de Bondless. Ele havia se tornado menos um cachorro raivoso e mais parecido com um dragão. Sua arrogância, nobreza e ações combinavam com o Dragon King, especialmente com o dragão negro. Ele faria o que quisesse, quando quisesse. No entanto, havia um raciocínio lógico por trás de cada uma de suas ações e ele colocou em um pedestal a importância daqueles que ele considerava e cuidava. Os dragões eram incrivelmente nobres. Se você decidisse seguir um dragão como servo, ele o trataria muito melhor do que um humano trataria seu servo. Era por isso que Draco estava indo tão longe por seus companheiros de guilda. Eles receberam um contrato que basicamente não era diferente de se vincular umbras sem esperança de romper. A maioria das pessoas hesitaria e até menosprezaria publicamente tais contratos, por serem injustos e humilhantes. Essas pessoas analisaram tal contrato e ainda assim o assinaram porque acreditavam em Draco e na Umbra. Como ele poderia continuar a agir como um idiota e manter todo o seu conhecimento para si? Se deixássemos de lado os sentimentos sentimentais, havia lógica por trás disso. Para governar o reino de Sturgeven, as terras do paraíso e até mesmo todo o continente Cariú, era necessário muito mais do que apenas um guild hall de alto escalão e um punhado de elites. Essas duas coisas lhe permitiriam subir com certeza, mas exigiriam tempo. Para diminuir a necessidade de tempo, o caminho mais rápido era acumular recursos e equipamentos o mais rápido possível. Portanto, se Draco permitisse que os membros de sua guilda, que não poderiam trair Umbra de qualquer maneira se quisessem, coletassem essas missões, masmorras e locais raros e os colocassem no tesouro da guilda em troca de compensação, quão louca a Umbra se tornaria. Draco ficou ainda mais animado ao ver isso em comparação com os jogadores que aguardavam ansiosamente as novas missões em suas várias salas do Guild Hall. Draco terminou com os 3 quadros de missões, postando missões que tinham amplas recompensas para tarefas muito simples, bem, relativamente simples. Para o Daily Quest, 3 do que ele postou foram: caça ao tesouro, missão diária descrição, reúna 10 baús de tesouro de pelo menos nível em comum e deposite-os no tesouro da guilda. Recompensas: 1.1 Umbra coleta de materiais, missão diária descrição, reúna vários materiais do mundo que sejam pelo menos de classificação comum e deposite-os no tesouro da guilda. O valor mínimo exigido é 100. Recompensas: 1.1 Umbra abate de monstros, missão diária descrição, mate 100 monstros de rank privado. Recompensas: 2 pontos Umbra. Estas foram apenas algumas das missões diárias postadas por Draco. Distribuir 1.1 Umbra que equivalia a 1 ouro, isso era além de luxuoso. Isso praticamente enriqueceu generosamente seu povo, embora as missões diárias também beneficiassem a Umbra em termos de expansão. O que faltava a Umbra não era dinheiro. Com a quantia obscena que a loja Rank 7 ganhava, o poder de compra da UP crescia a cada dia. O que faltava a Umbra eram recursos brutos e jogadores de nível superior. Com recursos suficientes, eles poderiam treinar seus jogadores do Tradeskill e transformar essas pessoas que já eram extremamente talentosas em profissionais. Ao matar monstros, os jogadores de combate poderiam aumentar seus níveis e ganhar experiência de combate.
O objetivo de negociar dinheiro por crescimento era encurtar o tempo entre a Umbra ter potencial para estar no topo do mundo e realmente estar no topo do mundo. Nenhum custo pago seria demasiado pequeno para atingir esse nível. As missões semanais também eram muitas, mas 3 das mais atraentes eram: Cota de caça ao tesouro, missão semanal descrição, complete 7 missões de caça ao tesouro. Recompensas, 7 pontos Umbra cota de coleta de materiais, missão semanal descrição, complete missões de coleta de materiais 7. Recompensas, 7 pontos Umbra cota de abate de monstros, missão semanal descrição, complete missões de seleção de monstros 7. Recompensas, 7 pontos Umbra. Essas missões recompensaram ainda mais os membros do Umbra pela diligência e trabalho duro. Contanto que completassem regularmente suas missões diárias, eles receberiam 7 extras. O quadro do Dungeon Quest também foi atualizado com muitas missões, sendo as mais notáveis: missão de liberação no modo normal, Dungeon Quest descrição, conclua 10 masmorras no modo normal em 3 dias. Recompensas, 5 pontos Umbra. Missão de liberação no modo difícil, Dungeon Quest descrição, limpe 10 masmorras do modo difícil em 3 dias. Recompensas, 15 pontos Umbra. Missão de liberação no modo inferno, Dungeon Quest descrição, limpe 10 masmorras do modo inferno em 3 dias. Recompensas, 30 pontos Umbra. As missões nas masmorras foram totalmente brutais. Draco não foi tolerante com estes. A compensação também refletia a dificuldade. Seria necessário realizar multitarefas com as missões diárias e semanais também, elevando a dificuldade a níveis mais altos. Draco passou para os painéis mensal, agricultura e artesanato. Ele teve que fazer uma pausa e realmente pensar antes de poder realizar algumas missões úteis. Para a mensal, ele manteve semelhante às missões semanais, mas com requisitos mais elevados. Cota de caça ao tesouro, missão mensal descrição, complete 30 missões de caça ao tesouro. Recompensas, 30 pontos Umbra. Cota de coleta de materiais, missão mensal descrição, complete 30 missões de coleta de materiais. Recompensas, 30 pontos Umbra. Cota de abate de monstros, missão semanal descrição, complete 30 missões de seleção de monstros. Recompensas, 30 pontos Umbra. As missões agrícolas eram semelhantes às missões de busca populares no gênero RPG, mas tratavam da deposição de recursos em vez da coleta. De certa forma, era semelhante às missões diárias, mas mais específico. Eles também não tinham limite de tempo. Coleção de ferro, missão agrícola descrição, deposite 300 minérios de ferro no tesouro da guilda. Recompensas, 3 pontos Umbra. Coleção Soulstone, Farming Quest descrição, deposite 300 pedras da alma de baixo grau no tesouro da guilda. Recompensas, 3 pontos Umbra. Coleção de plantas Darik, missão agrícola descrição, deposite 300 plantas Darik no tesouro da guilda. Recompensas, 3 pontos Umbra. Essa lista era incrivelmente longa, com materiais quase ilimitados classificados de comum a épico. Draco não esperava que ninguém além dele encontrasse materiais lendários intencionalmente. A única maneira de encontrarem um pouco disso seria se tivessem muita sorte. Além disso, ele não poderia compensar facilmente os materiais lendários e imaginou que o jogador poderia depositá-los na Umbra de qualquer maneira, porque os UBs eram mais valiosos do que o ouro típico, especificamente para os jogadores. A maioria daqueles que pretendiam completar esses tipos de missões eram jogadores servos, que ainda não haviam se juntado à Umbra. Draco entendeu que eles precisariam de um plano abrangente para conseguir os melhores jogadores possíveis daquela categoria. Para as missões de artesanato, elas eram muito mais interessantes de ver. Requisição de espada, missão de criação descrição, crie 300 espadas de classificação comum. Recompensas, 5 pontos Umbra. Requisição de peitoral, missão de criação descrição, crie 300 peitorais de classificação comum. Recompensas, 5 pontos Umbra. Requisição de lança, missão de criação descrição, crie 300 lanças de nível comum. Recompensas, 5 pontos Umbra. Cada missão cobria uma peça diferente de armadura ou arma, em todas as classes e ofícios. Não se limitava ao Common Rank também, mas tinha a mesma linha de requisições de armas, armaduras com ranks mais altos. Isso incluía incomum e raro, mas era isso.
Draco se recusou a acreditar que alguém pudesse criar algo acima de Harry nesta fase, especialmente porque ele teve que passar por um processo muito louco para conseguir o conjunto semi-épico Dragorugio. Incluíam-se requisições de poções, venenos, diagramas de encantamento e uma infinidade de outras criações que as classes Tradeskill mais comuns poderiam realizar. Depois que Draco terminou isso, ele se sentiu muito satisfeito. Ele pulou as missões de serviço porque elas eram tratadas por fontes externas que queriam que coisas específicas fossem feitas para eles pelos membros da Umbra. Esse tabuleiro foi preenchido há muito tempo, e foi onde os membros da Umbra conseguiram a maioria das missões até agora. Com um Guild Rank 7, a Umbra tinha mais missões chegando do que poderia completar. A compensação, porém, era muito pequena em comparação com o que Draco deu. Então este conselho ficaria desolado em breve. O mesmo aconteceu com os quadros nacional, continental e mundial. Eles foram preenchidos pela IA com eventos ou missões notáveis que estavam dentro da área do Guild Hall. Também poderia ser preenchido pelo rei de Sturgeon para o Conselho de Missões Nacionais, pelo presidente do Conselho Continental Caril para o Conselho de Missões Continentais ou pelo Pavilhão dos Maníacos de Guerra para o Conselho de Missões Mundiais. Isso deixou 5 quadros de missões para Draco preencher, que eram o quadro de missões diversas, o quadro de missões da guilda, o quadro de missões de equipe, o quadro de missões de guerra e o quadro de missões do mercador. Draco começou com o quadro de missões diversas. Limpeza, missões diversas. Descrição: passe um mês como zelador da guilda. Recompensas: 1.1 Umbra trabalho, missões diversas. Descrição: passe um mês como trabalhador na guilda. Recompensas: 1.1 Umbra assistente, missões diversas. Descrição: passe um mês como assistente de um membro oficial da guilda. Recompensas: 1.1 Umbra naturalmente. Este tabuleiro foi direcionado aos jogadores servos. Essas pessoas provavelmente não tinham futuro em combate ou habilidades comerciais, que eram as únicas maneiras de ter valor no mundo do Bondless. Como tal, pagar-lhes 1.1 Umbra por mês era um salário absurdo para as tarefas que realizariam. Uma moeda de bronze custava $3 e 100 de bronze dava 1 de prata. Isso significava que 1 prata custava os $300. 100 pratas geravam 1 ouro, o que significava que 1 ouro custava os $30.000. Este foi o valor de 1.1 Umbra na moeda do mundo real. Que maldito empregador no mundo exterior pagou os $30.000 para ser zelador por um mês? O slogan da Umbra nos jornais provavelmente seria: Umbra, a guilda onde até os jogadores de classe inferior recebem melhor do que a maioria dos jogadores de classe superior em outras guildas. Em seguida foi o quadro de missões da guilda. Marco diário, missão da guilda. Descrição: 100 jogadores completam missões diárias. Recompensas: 5 pontos Umbra. Marco semanal, missão da guilda. Descrição: 500 jogadores completam missões semanais. Recompensas: 10 pontos Umbra. Marco mensal, missão da guilda. Descrição: 1000 jogadores completam missões mensais. Recompensas: 50 pontos Umbra. Essas missões não precisavam ser aceitas pelos membros da guilda, elas estavam sempre ativas. Assim que a meta fosse alcançada, todos receberiam automaticamente as recompensas. Isso foi uma espécie de incentivo para que os jogadores concluíssem suas missões no prazo. Draco ajustaria os números assim que o número de membros do Umbra aumentasse exponencialmente novamente. Agora, Umbra tinha mais de 3.000 jogadores, sendo 2.500 jogadores de combate e apenas 500 jogadores de Tradeskill. Em comparação com outras guildas que atingiram 10.000 membros ou mais, a Umbra foi muito lenta em seu progresso, mas seu menor número lhes deu muito mais poder do que aquelas com números maiores devido à qualidade. O próximo quadro de missões foram as missões de equipe. Aquisição de reputação, missão em equipe. Descrição: obtenha 100 reputação para Umbra em um mês. Recompensas: 10 pontos Umbra. Aquisição de recursos de construção, Tanquest. Descrição: reúna 10.000 recursos de construção para o assentamento Vita em um mês. Recompensas: 10 pontos Umbra. Exploração, missão em equipe. Descrição: explore 100 zonas de campo e masmorras selvagens designadas em um mês. Recompensas: 10 pontos Umbra. Essas missões exigiam a construção de um esquadrão e a partida por um longo período. A maioria dos jogadores que participaram de Teamcasts não retornariam até alguns dias antes do final do mês, então provavelmente não participariam de outras missões. Em seguida foi um Arquest Board. Raze, missão de guerra. Descrição:
Destrua-se em aldeias, acampamentos de monstros. Recompensas: 100 pontos Umbra PVP, missão de guerra descrição. Ganhe 100 partidas PVP o nome da guilda. Recompensas: 100 pontos Umbra dominação, missão de guerra descrição. Mate 100 jogadores sombrios ou NPCs inimigos. Recompensas: 100 pontos Umbra Tioark. Este foi onde se viu a verdadeira brutalidade do mundo Boundless. Havia apenas 3 missões aqui, com a primeira exigindo que os jogadores matassem monstros e depois destruíssem suas casas. Isso incluía lugares como o acampamento dos Orcs Verdes da missão de Flora e Fauna ou a noite rebetante da Vila dos Duendes massacrada para ensinar uma lição aos 5 generais. A segunda missão foi construída de forma que os membros do Umbra vencessem 100 partidas PVP o nome da guilda, o que essencialmente significava que eles deveriam massacrar legalmente os jogadores de qualquer guilda não aliada. Isso reforçou a competição frígida que existia entre as guildas de jogadores no mundo de Boundless. Se você acabou de se levantar e criar uma guilda porque alcançou o nível 10 sem nenhuma força real, então só se podia abrir o traseiro para receber uma surra forte, que era o que as outras guildas lhes dariam com prazer. Em mais 3 meses, a maioria das guildas que estavam ativas atualmente seriam dissolvidas. O tabuleiro final era o tabuleiro Merchant Quests, que Draco preencheu facilmente. Venda, missão do comerciante. Descrição: auxiliar a guilda na venda de produtos como gerente de loja por 1 mês. Recompensas: 10 pontos Umbra. Venda de mercadorias, Merchant Quest. Descrição: venda 500 itens em nome da guilda como mercador viajante dentro de 1 mês acima do preço médio de mercado. Recompensas: 10 pontos Umbra. Aquisição de mercadorias, Merchant Quest. Descrição: adquira 500 itens em nome da guilda abaixo do preço médio de mercado em 1 mês. Recompensas: 10 pontos Umbra. Assim que Draco terminou as missões, ele suspirou e bateu palmas. Os NPCs, que estavam cuidando dos balcões, ficaram atrás dele respeitosamente durante todo esse tempo. Eles se curvaram e voltaram aos seus trabalhos com a permissão de Draco. Draco saiu da sala de comissão e enviou uma mensagem para os membros da Guilda Umbra dentro do salão da guilda. Fazer isso era grátis. Porém, enviar transmissões para jogadores externos tinha custos variados dependendo de quão longe eles estavam. A mecânica do chat da guilda não fazia parte dos recursos de lançamento, mas seria adicionada na próxima atualização. Quando os membros da Guilda Umbra viram a transmissão, eles imediatamente correram para a sala de comissão, lotando instantaneamente a sala. Eles não poderiam se importar menos, já que estavam de olho nas missões postadas pelo Guildmaster. Quando eles viram a infinidade de missões e as recompensas para eles, seus olhos se arregalaram e sua respiração ficou ofegante. Eles não foram capazes de absorver oxigênio suficiente em comparação com a rapidez com que seus corações batiam. Ficou em silêncio por um segundo enquanto todos absorviam a magnitude do que a Umbra estava oferecendo a eles e do que deveriam fazer. Especialmente sobre o que eles poderiam fazer depois de concluírem suas tarefas. Assim que esse pensamento surgiu, uma grande comoção se seguiu quando os jogadores correram para aceitar missões que lhes fossem adequadas. Não havia nenhum custo para aceitar a maioria das missões e, para a maioria dos tabuleiros, não havia penalidades por falha. Então os membros aceitaram tudo o que puderam colocar em suas mãos sujas e planejaram resolver isso mais tarde. Quando isso foi feito, eles saíram da sala da comissão para cumprir seus objetivos a tempo. Se eles quisessem alguns daqueles lindos ups, teriam que fazer horas extras. Alguns membros ficaram para trás, e estes eram o escalão superior dos grupos Combate e Tradeskill. Eles foram mais sensatos sobre o assunto e examinaram cuidadosamente as missões, suas recompensas e suas diretrizes. Quando o fizeram, ficaram maravilhados com a generosidade do Guildmaster enquanto temiam sua astúcia. Ao dar-lhes algo que ele tinha em abundância, ele poderia levá-los a realizar as tarefas mais urgentes para ele com tanto entusiasmo. A pior parte é que essas pessoas não eram ninguém. Eles eram, no mínimo, elites, o que significa que sua taxa de sucesso, eficiência e produtividade era mais alta entre os jogadores atuais. No super mini mundo que ficava no último andar, Draco relaxou em seu sofá enquanto apoiava o queixo nos nós dos dedos. Ele sorriu ao ver as 2 pessoas paradas diante dele. Uma delas era uma garota loira e baixa que tinha um sorriso presunçoso no rosto 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Ela tinha um peito bombástico que fazia perder o sono à noite e usava vestes brancas cremosas. Ao seu lado estava um sujeito alto e esguio, coberto da cabeça aos pés com vestes azul água. Como Rivetingnit, nem mesmo seu rosto podia ser visto, embora Draco pudesse vê-lo claramente com os olhos de Kaelo. Bem-vindo. Você está pronto? O sujeito assentiu levemente através do capuz. Eu sou. Draco se levantou enquanto tirava seus 2 baús de tesouro lendários. Ele os colocou sobre a mesa entre ele e o sujeito encapuzado, olhando-o fixamente. Tenho muita fé em você para ter sucesso. Draco recostou-se na cadeira e pareceu indiferente. Afinal, você, Fitter Cleric, é o único jogador que é Luckmancer Bondless atualmente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.